porque é a casa do Pai. E vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. E relembrarmos por alguns minutos este texto que é mais do que conhecido por todos nós. Mateus capítulo 26, a partir do verso 17. Mateus 26, a partir do verso 17. Apesar de bem conhecido, vamos ler de novo o mesmo texto. E diz: no primeiro dia da festa dos pais Asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: id à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Meus irmãos, estes primeiros versículos, 17 até a 20, se tivéssemos entre nós aqui um judeu, uma judia, fosse jovem ou adulto, seria o primeiro a identificar-se com o que acabamos de ler. Diria: eu conheço isto. Lá em minha casa as coisas passam-se assim. Os meus avós, bisavós e, portanto, gerações atrás de gerações, é prática normal, corrente. É uma festa, aliás, é a festa mais importante no nosso calendário de festividades. Porque, de facto, começa logo no Egito, onde foi instituída a celebração daquilo que eles chamam Peshá, a Páscoa, a passagem do Egito para o início de mudança para ao caminho da terra, segundo, do ponto de vista de Deus, manava leite e mel. Acho que o povo teve dificuldade em chegar até lá, como sabemos. O que quer dizer que pelo menos estes 12 homens que acompanhavam o nosso Senhor Jesus Cristo, esta seria a terceira vez, ou terceiro ano, que estariam a celebrar a Páscoa num lugar diferente de todos os outros anos, um ambiente diferente de todos os outros anos, porque antes destes últimos 3 anos, incluindo este que está tanto em que o registro bíblico faz referência,
cada uma dessas pessoas estaria com a sua família. Como mais ou menos a nossa maneira de celebrar o Natal, em que priorizamos estar com a família, aqueles cujas condições o permitem fazer. Porque cada um destes discípulos já fazia isso, os que tinham 20, ou 30, ou 40, ou 50 anos, conforme a idade de cada um, faziam isso com a sua família. Mas nos últimos 3 anos, eles estavam a dar início a uma outra família, uma família espiritual, e então sob a liderança do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Jesus Cristo diz que, o verso 18, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Até aqui nada de novo. E o preparativo implicava realmente as ervas amargas, o cordeiro pascal, e esses já eram adultos, se lembravam, desde que as suas consciências podiam gravar, que desde pequenino, na véspera, a mãe pegava no pão, esfarelava aquele pão, distribuía pelas divisões da casa e que depois pegava numa vassoura, numa espécie de pá e, acompanhado dos seus filhos, varria a casa de uma ponta a outra à procura dos restos de pão espalhados pela casa. E por que o faziam? Era responsabilidade da mãe ensinar aos seus filhos que a Páscoa não se celebra com pão fermentado. Porque o pão fermentado significa vida imprópria, vida impura, vida pecaminosa. E realmente era necessário fazer-se isso, e por isso é que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Advém desta prática feita em cada casa. E o entusiasmo das crianças, juntamente com a mãe, eram dizer: oh mãe, encontrei este bocadinho. Ora, mas às vezes corriam para entregar à mãe. Varrida a casa. Então esta família tinha criado as condições para a celebração da Páscoa. Só que, neste caso aqui com os discípulos, diz o verso 21, e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. É um elemento novo, estranho, que não fazia parte da ementa da celebração da Páscoa judaica, em qualquer das famílias. Os discípulos, no seu todo, nenhum deles estava preparado para isto. A festa de alegria, a festa de satisfação, a festa de celebração, o ambiente festivo, de repente, fica sombrio. Mas o que é isto? É possível e facilmente imaginar que eles olhavam uns para os outros. Eu nunca vi nada disto. Em minha casa não era assim. Este ingrediente
este elemento não entrava na emenda. Traição. À volta da mesa. Com a família reunida. E é por isso que no verso 22 os discípulos têm esta reação. E eles entristeceram-se muito. De fato, em qualquer família, no momento de celebração, de festa, seja de anos, uma festa da família, celebra uma data importante da família, se alguém aparece com esse tipo de conversa, o ambiente fica completamente alterado. Deixa de haver condições para a celebração. E possivelmente alguns acabam por se levantar e bater com a porta e ir se embora. Porque ninguém conta com uma situação destas, com a mesa cheia de boa comida, de boa bebida, enfim, de bom ambiente. Entristeceram-se muito e começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor. Mas onde é que está aparecendo? Os que estavam inocentes, por mais voltas que dessem a sua cabeça, mas eu me lembro como é que foi o meu percurso nestes últimos dias, o que é que eu fiz, o que é que eu falei. Seria eu. Mas parece-me que a minha consciência está tranquila, está limpa. Meus irmãos, se por um lado qualquer um de nós, num momento como este, mensalmente nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, é um momento de festa, é verdade. Mas ao mesmo tempo um sentimento agridoce, isto é, portanto, um bocado azedo e um bocado doce. Azedo porque tem a ver com o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, que criou este ambiente, que conduziu a este ambiente. Verso 24 diz: enquanto os discípulos se interrogam uns aos outros, e cada um por si, Jesus Cristo, para tirar qualquer dúvida que porventura alguém quisesse alimentar, em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. O Senhor não está a inventar. As Escrituras que estes judeus conheciam, desde a mais tenra idade, já registravam este momento, este acontecimento. Meus irmãos, um pequeno apanhado das Escrituras. Se nós tivéssemos tempo a Isaías, capítulo 53, desde o verso 1 até o verso 9, está tudo lá registrado. Embora passassem séculos e séculos e séculos, a verdade é que Isaías, revelado por Deus, já tinha deixado claro que um dia a celebração da Páscoa
teria esse momento sombrio. Mas Isaías também diz claramente porquê. Diz que por nossos pecados foi entregue. Meus irmãos, historicamente, em termos de pensamento cristão, há um momento na história do povo de Deus. Estamos em 1094, naquilo que hoje as Ilhas Britânicas ou na Grã-Bretanha, propriamente a Inglaterra. Em Cantuária, que é, ainda hoje, portanto, o principal templo anglicano. Na altura, fazia parte do mundo católico apostólico romano. Estava ali colocado um bispo que se chamava Anselmo, e ficou conhecido na história como Santo Anselmo de Cantuária, ou Anselmo de Cantuária. Era italiano de nascimento, mas um homem com uma mente brilhante. Escreveu, nessa altura, um livro que ainda hoje é, de facto, um verdadeiro tratado em termos de compreender o que se passou quando o evangelista João escreveu João capítulo 1, diz aquela famosa frase ou versículo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e liberdade. E então, o Anselmo de Cantuária, na sequência de muitos pensadores cristãos, porque a encarnação do Deus que fez homem é sempre uma questão que levou muita gente a queimar as pestanas, como costuma dizer. E então o Anselmo escreveu um livro que ele chamou, em latim, Cur, Deus Homem, quer dizer, Cur porque Deus tornou homem. Meus irmãos, como é que um Deus santo toma forma humana? E esta questão leva o apóstolo São Paulo a escrever na carta aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 até o verso 11, chamando a atenção dos crentes a dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, estando sendo em forma de Deus, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Não é uma promoção, mas é uma despromoção. Porque é que Deus se tornou? É realmente para que o homem pudesse recuperar a sua condição, que escreve Moisés, que o homem foi feito à imagem e semelhança. O Senhor veio para nos levantar, para nos erguer, para podermos estar em condições de voltar a viver em comunhão com Ele. O profeta evangélico chamado Isaías, no capítulo 59, diz que o nosso pecado é que faz separação entre nós e nosso Deus. Voltando ao nosso texto de Mateus 26,
verso 25. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Meus irmãos, repare que no verso 22, os discípulos falam como que é uníssono, todos juntos. E no verso 25, o Judas assume a sua postura pessoal. Pergunta em seu nome. Mas como se o ambiente não fosse já pesado o suficiente, o verso 26 diz: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos. Até aqui. Só que, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Nunca desde o Egito até este momento, este tipo de afirmação tinha constado na celebração da Páscoa judia. Era o cordeiro, era as ervas amargas, era o pão asmo, o pão sem fermento. Não havia corpo humano, não se comia corpo humano, não se bebia sangue humano. Entravam ervas, entrava comida, entrava carne. Agora, há um facto novo, um elemento novo que passa a figurar na emenda da celebração da Páscoa. É verdade que isto passou a escandalizar desde muita gente. E uma das razões porque os cristãos foram perseguidos e muito nos primeiros séculos é que eram acusados de serem canibais. Os historiadores romanos registram várias vezes esse acontecimento. E porquê? Claro, com a intenção de condenar os cristãos, porque os romanos não eram canibais. Mas há uma seita que, quando eles se juntam, dizem que comem o corpo e bebem o sangue de um tal Senhor chamado Jesus. E quem é o governo hoje em dia vai aceitar o canibalismo no seu Jesus introduz isto é o meu corpo. E o verso 27, e tomando o cálice e dando graça dele, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Mas não é por acaso que é derramado por muitos e com um propósito. E a resposta à pergunta de Anselmo de Cantuária: por que Deus encarnou? É para a remissão dos pecados. Remir significa resgatar. Quando antigamente, hoje, nos momentos difíceis, alguém pega numa peça de ouro ou de prata, alguma coisa valiosa, e para conseguir comprar determinado outro objeto, então vai a uma casa de penhores e deixa lá, como é que vulgarmente se diz, deixar no prego, é com a intenção de que, se a vida melhorar, poder ir.
então resgatar ou remir aquele objeto que ficou lá como garantia. Continuaríamos a ser os mesmos pecadores ad eterno se não fora o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo o preço do nosso resgate. Meus irmãos, o cristão, aquele, qualquer um de nós que hoje é um cristão, é difícil na mente humana entender, digamos, a sorte grande, usemos assim a expressão, que nos coube, porque nenhum de nós teria meios de poder se resgatar ou ser resgatado por um pai, por uma mãe, por um marido, pela esposa. O tal precioso sangue só podia ser de um cordeiro imaculado, mas um cordeiro de Deus que tira o pecado. Em conclusão, meus irmãos, cada vez que, como cristãos, nos juntamos e temos estes símbolos do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, devia ser sempre um momento até com foguetes de celebração em grande, porque finalmente fomos e somos libertos da penalidade do pecado, em que nós nada fizemos para merecer tal bênção, mas, como João escreve, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Todo aquele que crê. É a única condição. Temos a parte mais simples, é com essa parte que nós entramos nesse negócio de crer e aceitar. Porque a parte principal, essa foi sempre aquela que Deus assumiu. Desde que vestiu Adão e Eva, em vez de folhas de figueira e pelo de animais, Deus sempre esteve disponível para pagar a conta. E a nossa parte é por isso simplesmente inclinar a cabeça e dizer obrigado. Deus nos ajude. Amém. Claro que como a mesa é do Senhor e não a nossa mesa, e portanto é a mesa do Pai, nós convidamos sempre todos os irmãos ligados a outras igrejas evangélicas presentes, poderem comer o pão conosco e beber o cálice conosco, porque somos irmãos, Pai é o mesmo, o Salvador é o mesmo. Paulo diz que uma
uma só fé, um só batismo, um só Senhor, e este é um só Espírito, e este é o Consolador. Nós comemos o pão em honra ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Santo que estás nos céus e queremos presente aqui entre nós, te louvamos e te agradecemos o teu amor, que nós não somos capazes, menos eu, capaz de entender, muito menos compreender. Deus prova o seu amor para conosco em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda na condição de pecadores. Obrigado, Senhor. Eu tento amar-te, mas tu me amaste primeiro. Obrigado por esta celebração. Obrigado por este memorial. Senhor, perdoa-nos todas as vezes que minimamente não te honro, não te dignifico. Sê conosco como igreja, como família espiritual. E que ao longo da semana, Senhor, possamos refletir esta comunhão contigo. No nome de Jesus. Amém. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, ou a Nova Aliança, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Nesse espírito, vamos conjunto.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o comer e beber indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados como